Quando conheci Caio, eu estava longe de ser uma mulher que se deslumbrava com promessas de amor eterno. Sempre fui prática, pés no chão, e valorizava mais as atitudes do que palavras bonitas. Caio apareceu na minha vida como quem não quer nada, com seu jeito gentil e aparentemente desinteressado. Ele não parecia impressionado com meu sobrenome ou minha família, o que me fez abaixar a guarda. Não que eu me preocupasse em esconder de onde vinha, mas nunca gostei de ostentar. Sempre acreditei que meu valor não estava no dinheiro que possuo, mas no que sou como pessoa. Depois de alguns meses de namoro, ele pediu para morar comigo. Disse que o aluguel estava pesando, e, como já estávamos planejando um futuro juntos, aceitei. Nossa rotina era simples, e eu gostava disso. Caio parecia ser o tipo de homem que valorizava as pequenas coisas. Jantares caseiros, tardes preguiçosas no sofá e conversas longas sobre nossos planos para o futuro. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Ele parecia incomodado com meu estilo de vida reservado. Eu sempre fui discreta com dinheiro. Raramente comprava roupas de marca ou fazia viagens luxuosas. Minha filosofia era simples: investir e garantir estabilidade. Caio, por outro lado, começou a fazer comentários sutis, como: "Por que você não troca de carro? Esse aí já tá ficando ultrapassado." Ou: "Você já pensou em comprar um apartamento maior? Esse é confortável, mas com o que você ganha, poderia ter algo melhor." No início, achei que ele estava apenas tentando me incentivar, mas algo em seu tom de voz me deixou desconfortável. A insistência dele em falar sobre finanças começou a me incomodar. Então, um dia, ele fez uma pergunta que mudou tudo. "Por que você nunca me contou sobre sua família ser tão rica?" Fiquei surpresa. Rica. Minha família tem dinheiro, sim, mas nunca foi algo que definisse nossas vidas. Por que isso importa agora? Ele deu de ombros, disfarçando. "Não importa. Só curiosidade." Apesar de tentar agir naturalmente, algo em seu olhar mudou naquele dia. Era como se ele tivesse descoberto um segredo valioso e estivesse planejando o que fazer com essa informação. Pouco tempo depois, notei que ele estava mais próximo da minha irmã, Bruna. Bruna era o oposto de mim, expansiva, adorava festas e não tinha medo de mostrar o que tinha. Ela era confiante e chamava atenção por onde passava. Inicialmente, achei que a proximidade deles fosse apenas uma amizade inocente, mas comecei a notar como Caio a olhava. O jeito que ele elogiava o perfume dela, o sorriso exagerado com suas piadas, e até mesmo os convites para conversas que excluíam todos ao redor, inclusive eu. Minha intuição gritava, mas eu ainda não tinha provas. Tudo o que sabia era que algo não estava certo, e minha confiança nele estava começando a se desfazer. As semanas seguintes foram difíceis de suportar. Caio estava cada vez mais distante, enquanto Bruna parecia aproveitar cada oportunidade para estar perto dele. A cada vez que ele olhava para ela, eu sentia uma sensação de traição me sufocando. Sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas me faltava coragem para confrontá-los. E, como sempre, minha irmã não fazia questão de esconder a alegria com os momentos que compartilhava com ele. Bruna nunca foi de disfarçar quando estava se divertindo. Certa noite, quando voltava de um jantar com uma amiga, passei em frente ao restaurante onde Caio e Bruna estavam. Não pude evitar. Me aproximei discretamente, me escondendo nas sombras, apenas para ver o que acontecia. Minha pior suspeita se confirmou. Eles estavam rindo juntos, compartilhando algo que parecia mais do que uma amizade inocente. O olhar de Caio para minha irmã não era o mesmo olhar que ele costumava me dar. Era o olhar de um homem completamente envolvido. Eles estavam trocando carícias discretas, mas suficientes para me fazer ter a certeza do que estava acontecendo. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Senti uma dor profunda, algo que não poderia ser descrito com palavras. Eu, que sempre fui racional, agora estava completamente emaranhada em um turbilhão de emoções. A traição não vinha apenas do fato de Caio ter me trocado, mas da forma como ele me desvalorizava. Minha confiança, que antes estava firme, agora estava desmoronando como um castelo de cartas. No dia seguinte, fui até a casa de minha irmã, sem aviso prévio, e a encontrei em sua sala, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Quando entrei, ela me olhou surpresa, e sua expressão mudou instantaneamente. Percebi que ela já sabia.
Ela me conhecia o suficiente para entender que eu tinha descoberto o que acontecia. Você sabia? Perguntei, sem rodeios. Ela hesitou por um momento, mas não tentou mentir. Eu não sabia como te contar, mas sim. Ele me procurou. Sua voz estava baixa, quase envergonhada. Eu apenas ri, mas era um riso vazio. E ele ainda se achava no direito de me dizer que queria alguém que valesse a pena. Bruna abaixou a cabeça. Ele achava que você não era suficiente. Não sei o que ele viu em mim, mas ele me procurou. Eu não queria magoar você, mas ele se afastou de você porque queria mais. Foi o suficiente. Eu não a culpei, nem queria. O erro estava nele, não nela. Saí sem dizer mais nada, e ela ficou ali, em silêncio, enquanto a porta se fechava atrás de mim. Sabia que a decisão tinha que ser minha. Não podia deixar essa situação me destruir. E se ele queria mais, eu daria a ele a chance de aprender uma dura lição. Na manhã seguinte, Caio me ligou. Eu não atendi. Ele insistiu, e então, no terceiro toque, eu finalmente respondi. Minha voz estava controlada, mas dentro de mim, a raiva estava prestes a explodir. Oi, Caio, disse, de maneira fria. Ele parecia aliviado ao me ouvir, como se estivesse esperando que eu já tivesse esquecido tudo. Olha, eu sei que você deve estar chateada, mas precisamos conversar. Eu errei. O tom dele estava cheio de arrependimento, mas algo em sua voz não soava genuíno. Parecia mais uma tentativa desesperada de voltar para a zona de conforto. Eu não pude evitar uma risada amarga. Errou? Como? Ao me trair com minha própria irmã? Ao pensar que eu não era suficiente para você? Ou ao se envolver com ela só porque ela gastava mais que eu? Minha voz estava tensa, mas eu não poderia mais esconder o que sentia. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando minhas palavras. Eu não deveria ter feito isso, mas ela me conquistou de um jeito que você nunca fez. Ela sabia como me agradar. Você sempre foi tão séria, tão preocupada com a aparência. Eu estava buscando algo mais. Algo que me fizesse me sentir vivo. A sinceridade com que ele falou me fez engolir um nó na garganta, mas eu não podia mais ser fraca. Então você me trocou por isso? Pela ilusão de algo melhor? Perguntei, tentando não deixar transparecer a dor que eu sentia. Ele respirou fundo. Eu não pensei direito. Agora, sei o quanto você vale. Eu cometi um erro enorme e te perdi. Por favor, me perdoa. Eu te amo. E eu sei que posso mudar. As palavras "eu te amo" não significavam mais nada para mim. Ele me usou. Bruna também. Mas a maior lição que ele precisava aprender era que não se deve brincar com os sentimentos de quem realmente se importa com você. Eu já não queria mais ele de volta, mas queria que ele soubesse o quanto seu egoísmo o destruiu. Caio, você não está em posição de pedir nada. Você me traiu com a última pessoa que eu confiava. Agora, você vai ter que arcar com as consequências disso. Eu disse, sem hesitar. E não, eu não te perdoo. Não quero mais saber de você. Ele tentou insistir, mas algo em sua voz me fez ter certeza de que ele estava agora apenas se agarrando a uma última esperança de voltar ao que era confortável. Eu não poderia permitir isso. De repente, a raiva que eu sentia foi substituída por uma sensação de poder. Ele tinha se entregado ao seu próprio jogo, e agora era minha vez de jogar. Desliguei o telefone sem mais palavras e me joguei no sofá. Senti um alívio imediato, mas sabia que ainda restava um passo a ser dado. A vingança não seria simples, mas eu teria que aproveitar a vulnerabilidade de Caio para mostrar-lhe que ele nunca deveria ter me desvalorizado. E, mais importante, ele descobriria da pior forma possível que, ao escolher minha irmã, ele havia perdido tudo que poderia ter sido bom em sua vida. Os dias seguintes foram um turbilhão. Caio tentou várias vezes me procurar, mas sempre que ele me ligava ou me enviava mensagens, eu simplesmente ignorava. Não estava mais disposta a ceder à sua manipulação. Eu sabia que ele estava desesperado, mas a verdade é que ele havia perdido minha confiança, e com ela, qualquer chance de reconciliação. Enquanto isso, minha irmã Bruna tentou me convencer a dar uma segunda chance a Caio. Ela achava que, no fundo, ele ainda me amava. Eu a escutei,
mas não pude deixar de sentir que ela estava sendo condescendente com ele, como se sua própria culpa a impedisse de ver a verdadeira natureza de Caio. Ele não merecia mais nada de mim. Mas não queria confrontar Bruna sobre isso, então mantive uma distância educada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Caio, em seu desespero, procurou minha mãe. Ele sabia que ela sempre foi a pessoa mais sensata da nossa família e pensou que, se conseguisse seu apoio, talvez eu mudasse de ideia. Minha mãe, com sua paciência característica, o ouviu, mas, ao contrário do que ele esperava, ela não fez o que ele queria. Você perdeu a confiança dela, Caio. E a confiança não é algo que se reconquista da noite para o dia, disse minha mãe, calmamente, mas com firmeza. Ela já te deu o suficiente, mas você escolheu magoá-la. Agora, o que você precisa fazer é assumir as consequências do que fez. Caio, naturalmente, não gostou da resposta. Mas ele não estava disposto a desistir. Quando ele foi embora da casa da minha mãe, sabia que ele estava começando a perceber que as coisas não seriam fáceis para ele. Eu estava em paz, finalmente. A raiva que eu sentia já não me consumia tanto. Agora, estava focada em seguir em frente, sem olhares para trás. Mas o inesperado aconteceria logo. No dia seguinte, Caio apareceu na minha porta, mas não veio sozinho. Ele estava com um amigo meu de infância, Roberto. Eu o conhecia desde a escola, e sempre soube que ele era um homem sério, honesto, e que respeitava as mulheres. Eu sei que não mereço sua atenção, mas preciso que você escute. Caio começou, olhando para o chão. Eu errei. E sei que nunca vou ser digno de você novamente. Mas queria que soubesse o quanto lamento o que fiz. Eu apenas olhei para ele, sem dizer nada. Roberto, ao meu lado, parecia desconfortável, mas não tirava os olhos de Caio, como se o observasse com um olhar crítico. Ele tem algo a mais para te contar. Roberto disse, com um tom de voz baixo, mas firme. Caio, ao perceber que havia perdido minha atenção, respirou fundo e disse: eu não queria que você soubesse disso, mas, por mais que eu tenha me envolvido com Bruna, nunca foi sobre ela ser mais rica ou melhor do que você. Eu estava apenas tentando impressioná-la, tentando mostrar que podia ter o que ela tinha. Não vi o quanto te desrespeitei. Fiquei em silêncio, tentando processar as palavras dele. Não queria mais acreditar em promessas vazias, mas uma parte de mim se sentiu, de alguma forma, tocada pela sinceridade de Caio. Porém, não seria suficiente. O que ele não sabia era que sua tentativa de reconciliação estava prestes a ser a última jogada de um jogo que ele já havia perdido. Caio, não importa o que você faça ou diga agora. Já foi tarde demais. Falei, sem rodeios. E, quanto a Bruna, ela não merece o que você tem a oferecer. Ela merece alguém que realmente a respeite. Algo que você nunca foi capaz de fazer. Caio, visivelmente derrotado, olhou para o chão, mas, ao invés de me pedir mais uma chance, ele simplesmente saiu, acompanhado por Roberto, que me lançou um olhar de compreensão antes de me deixar sozinha, em paz. Eu sabia que ele jamais entenderia o impacto de suas ações, mas não era mais minha preocupação. Eu finalmente estava livre para seguir em frente, sem me prender ao passado. E Caio, ele aprenderia do jeito mais difícil. A partir de agora, tudo seria diferente. Após a visita de Caio, senti como se uma grande cortina tivesse sido puxada para revelar a verdadeira realidade da situação. Eu não estava mais presa a ele, nem aos fantasmas do passado. Quando Caio saiu de minha vida, não foi só ele quem perdeu, mas também eu. A verdade era que eu estava mais forte, mais decidida, e sabia que nunca mais iria permitir que alguém brincasse com meus sentimentos. Mas ainda havia algo dentro de mim que me impulsionava a dar a última lição. Nos dias seguintes, Bruna, embora visivelmente constrangida, continuava insistindo em sua ideia de que Caio havia cometido um erro e que ele estava arrependido. Ela não entendia. Não queria entender. Mas eu estava disposta a deixá-la viver na sua bolha de ilusões. O que eu não sabia, porém, era que a vida de Caio estava prestes a desmoronar de uma forma que ele nunca imaginou. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era de uma advogada, que se apresentou como representante de Caio. A princípio, achei que fosse mais uma tentativa de reconciliação, mas não era. Ela estava ali para me informar sobre uma situação bastante complicada,
Caio havia acumulado dívidas enormes devido ao seu envolvimento com negócios fraudulentos e estava sendo processado. E, pior ainda, a dívida vinha de investimentos ruins que ele havia feito pensando que poderia, de alguma forma, me substituir por uma vida de luxo que, claramente, não sabia administrar. Ele quer negociar um acordo, mas não tem mais nada a oferecer. Ele está falido, disse a advogada, com uma voz profissional, mas que transparecia um leve tom de desdém. Foi como se o universo estivesse me dando o toque final para minha vingança. Não precisei dizer nada. Eu sabia o que fazer. Se ele queria se humilhar mais uma vez, então que fosse. Eu não tinha mais nenhum sentimento de raiva ou rancor. Só queria que ele sentisse o peso das escolhas que fez. Na noite seguinte, decidi fazer algo que deixaria Caio ainda mais vulnerável. Convidei-o para um encontro. Um último encontro para que ele entendesse o que realmente havia perdido. Não era sobre amor, mas sobre mostrar a ele que, ao me abandonar, ele havia escolhido o caminho mais difícil. Quando ele chegou ao local combinado, estava visivelmente abatido. Sua aparência estava mais cansada, e seus olhos não brilhavam mais com a arrogância de antes. Ele estava ciente de que havia chegado ao fundo do poço. "O que você quer, depois de tudo o que aconteceu?" perguntou, com um tom quase desesperado. Eu sorri com calma e olhei para ele diretamente nos olhos. "Eu só quero que você entenda o quanto subestimou a mulher que tinha ao seu lado. Você trocou tudo por uma ilusão, Caio. E agora, está sozinho, sem nada. Não é mais meu problema", disse, com firmeza. Ele parecia atônito. Tentou se aproximar, mas eu o impedi. "Vá embora, Caio. Deixe-me em paz. E nunca mais se atreva a pensar que pode voltar. O que você perdeu foi mais do que você jamais poderá recuperar." Ele me olhou pela última vez, mas não disse mais nada. Virou-se e saiu, e eu fiquei ali, observando, mas com um sentimento de liberdade crescendo em mim. A vida de Caio estava em ruínas, mas era o preço que ele teve que pagar por seu egoísmo. E, para minha surpresa, em vez de me sentir vingada, senti uma imensa paz interior. Eu estava livre, finalmente. Nos dias seguintes, comecei a focar mais em mim mesma. Comecei a explorar novas oportunidades e fazer planos para o futuro. E, como um sinal de que a vida tem um jeito de nos recompensar, logo depois me encontrei com um homem que, ao contrário de Caio, me tratava com respeito e carinho, sem querer nada além da minha companhia genuína. Foi então que percebi o quanto realmente valia a pena. Não era o dinheiro ou o status que importavam, mas a verdade de quem éramos. E eu sabia, com todo o meu ser, que o melhor ainda estava por vir. Com o passar dos meses, a minha vida começou a se estabilizar. Após tudo o que aconteceu com Caio, eu percebi que havia crescido de maneiras que jamais imaginei. As feridas estavam cicatrizando, e a sensação de liberdade era tão doce quanto eu sempre sonhei. Claro, havia momentos de dor, de tristeza, mas sabia que tudo isso fazia parte da reconstrução. Bruna, minha irmã, finalmente começou a aceitar que, por mais que ela tentasse justificar o que Caio fez, ele não era mais parte da nossa história. Eu não queria que ela se ferisse mais por ele, e aos poucos, ela também entendeu que ele não merecia sua lealdade. Ela me procurou para conversar, pedindo desculpas pelo tempo que levou para enxergar a verdade. Eu não sei o que estava pensando. Acreditei nas palavras dele porque queria que ele fosse o homem que achava que você precisava, e não o que ele realmente era. Bruna disse, com sinceridade nos olhos. "Eu sei que você estava tentando proteger a ideia de família que sempre tivemos. Mas, Bruna, às vezes precisamos deixar ir o que não faz bem." Respondi, abraçando minha irmã com mais força do que qualquer palavra poderia expressar. A relação entre nós foi se fortalecendo, e senti uma renovada sensação de confiança em quem realmente importava. Eu estava me cercando de pessoas que me faziam bem, e isso me dava forças para seguir em frente. Bruna passou a ser uma aliada, a única aliada que eu realmente precisava. Ao mesmo tempo, comecei a me dedicar a novos projetos. Decidi que era hora de fazer algo que eu sempre quis, mas que nunca tive coragem de iniciar. Abrir um pequeno café. Queria um espaço acolhedor, onde as pessoas pudessem relaxar e se sentir em casa, longe da pressão do mundo exterior. Eu sabia que esse seria meu refúgio, o meu lugar de paz. O café foi um sucesso desde o início. Cada cliente que passava pela porta me deixava mais confiante.
Eu sabia que tinha feito a escolha certa, e que o que Caio havia tentado destruir só me fez mais forte. Eu não estava mais à procura de validação. Eu havia encontrado a minha verdadeira felicidade em algo simples, mas profundo. Foi durante uma dessas manhãs tranquilas no café que encontrei alguém que mudaria completamente a minha visão sobre relacionamentos. Ele entrou com um sorriso gentil, como quem já sabia o que queria. Era Gustavo, um cliente regular que começara a frequentar o local há algumas semanas. Sua presença era reconfortante, e logo estabelecemos uma conexão natural. Ao contrário de Caio, Gustavo nunca tentou impressionar ninguém. Ele era humilde, simpático e, mais importante, genuíno. Você tem um talento incrível para criar um ambiente tão acolhedor aqui, disse ele, enquanto tomávamos café juntos. Eu admiro a sua coragem. Não é fácil recomeçar. Acho que a vida nos ensina a fazer o que é necessário para ser feliz. Respondi, sorrindo. Gustavo foi o primeiro homem que entrou na minha vida depois de tudo o que vivi. Ele não era perfeito, ninguém é, mas ele me respeitava de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Ele me mostrou que era possível ter um relacionamento baseado no respeito mútuo, na honestidade e no carinho verdadeiro. Com ele, eu senti o que era estar com alguém que realmente me valorizava pelo que eu era. As semanas passaram, e a nossa conexão foi crescendo naturalmente. Gustavo não me pressionava, mas me fazia sentir que, ao lado dele, eu poderia ser eu mesma, sem máscaras. Ele respeitava meu espaço e meus tempos, algo que Caio nunca foi capaz de fazer. Isso foi o que me fez perceber que o que eu mais precisava era de alguém que estivesse ao meu lado como um parceiro de verdade. Foi uma tarde comum quando, após uma conversa tranquila no café, Gustavo me pediu em namoro. Não foi um pedido extravagante, mas algo simples e profundo, como tudo que nós dois tínhamos construído juntos. Eu quero estar ao seu lado, sem pressa, sem pressão. Só com a intenção de viver o que a vida nos oferece de bom. Você aceita? Ele perguntou, com um olhar sincero. Eu sorri e disse, sem hesitar. Sim, eu aceito. E não porque precise de alguém, mas porque você me fez acreditar que ainda existe espaço para o amor verdadeiro, sem jogos, sem mentiras. E foi assim que, finalmente, encontrei a paz que tanto buscava. Não mais pela vingança, mas pela possibilidade de recomeçar com alguém que verdadeiramente me respeitava. Eu não precisei de Caio para me sentir completa. Eu já era completa por mim mesma. E, com Gustavo, aprendi que a felicidade pode ser encontrada nas coisas simples da vida, longe dos interesses materiais, e mais próxima do que realmente importa. A conexão genuína entre duas pessoas. A vida seguia tranquila. O café prosperava, a minha relação com Bruna estava mais forte do que nunca, e, agora, com Gustavo, eu me sentia verdadeiramente em paz. Eu sabia que, apesar de tudo que vivi, havia chegado a um lugar de harmonia. Não se tratava de vingança, mas de crescimento, e essa lição era algo que eu guardaria comigo para sempre. Caio, por outro lado, seguiu sua vida, enfrentando as consequências de suas escolhas, sem a chance de voltar ao que havia sido. Eu soube por Bruna que ele estava tentando reconstruir sua vida, mas algo dentro de mim me dizia que ele jamais seria capaz de recuperar o que perdeu. E, sinceramente, não me importava mais. Eu estava feliz com o que tinha agora. Olhei para o futuro com uma sensação de leveza. A vida me ensinou que, por mais difícil que fosse, cada escolha que fiz me levou até aqui. E esse lugar, com as pessoas que me amavam e me respeitavam, era tudo o que eu precisava para ser feliz.